Agora eu quero conversar com a Júlia Firmino, que já percorreu vários locais da cidade ao longo dessa semana e hoje está ali na região da Pompeia, que fica na zona oeste aqui de São Paulo, e que ainda, em parte do bairro, enfrenta a falta do fornecimento de luz. Inclusive, né, Júlia, você está perto aí de uma história que é parecida com a de muitos paulistanos e pessoas que moram aqui na Grande São Paulo, que vivem transtornos e que sequer podem sair de casa por causa dessa situação. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Evandro. Exatamente. A gente está aqui no apartamento da Carol. Ela mora com a avó e também com o irmão. A avó que já tem mais de 90 anos. E eu vou pedir para o Wellington, que é o nosso cinegrafista hoje, apagar a luz para a gente ter a dimensão de como é que eles estão vivendo esses 4 dias aqui na zona oeste da capital paulista, à luz de velas. A gente brinca, mas como se a situação fosse engraçada, né? Não tem nada de engraçado. As noites têm sido assim, ó, à luz de velas. Pode voltar com a iluminação, Wellington? Vou chamar a Carol para ela dar uma dimensão, então, de como estão esses dias. Carol Apolinário, como é que você está passando aqui com a sua avó? Com mais de 90 anos, com o irmão também. Pelo que você estava me contando, a geladeira estava cheia, mas agora qual que é o cenário? Mostra pra gente. Olá, boa noite, Júlia, boa noite a todos. Esse quarto dia, essa quarta noite que se inicia, a gente conseguiu salvar algumas coisas aqui na geladeira, né? Então, esse freezer aqui menor, eu consegui uma amiga que estava com o freezer dela vazio, então o que estava aqui eu consegui passar para uma outra pessoa para a gente não perder. Aqui na geladeira, infelizmente, amanhã é dia de limpeza e contabilizar o prejuízo, né? Então, frutas, verduras, legumes, refeição, embutido, enfim, café da manhã, o consumo diário mesmo, né? De café, almoço e janta. Daqui, com certeza, a gente já perdeu. E o cheiro tá bem forte, né, Carol? Porque já foi tudo pro ralo. Já foi, a geladeira tá super quente por dentro, até porque tem feito muito calor, né? Então, ela não aguenta muito tempo e o cheiro tá bem forte. Agora é limpar e contabilizar. Você também tem um outro freezer, né? Vamos mostrar também para as pessoas terem ideia mesmo do estrago, do que aconteceu por aqui, na zona oeste de São Paulo. Isso, eu tenho esse outro freezer aqui, que ele tá bastante cheio. Opa. Ele tá bastante assim mesmo. Vamos ajudar aqui com a luz. Ele tá bastante cheio, né? E esse aqui eu não consegui ainda um colega que tenha freezer disponível para me ajudar. Então aqui eu tenho mais refeições, né? Que eu faço aqui, o sorvete pingou em cima já, ó. Já derreteu? Já, eu tenho mais refeições que eu faço para minha avó, já deixo nas marmitinhas. Então todas as refeições aqui, são diversas marmitas, deve ter umas 50 marmitas aqui. E eu tô vendo que tem já comida de festa de Natal, é isso? Tem. Acho que tínhamos, né? Acho que tínhamos. Então, aqui a gente já tinha os chesters, né? Pro Natal, enfim, alguns frangos, carne, proteínas no geral, além das marmitinhas, né? Do dia a dia. E aqui a gente já pode contabilizar também. Dá para ter uma ideia, Carol, do quanto você já teve de prejuízo nesse período, em 4 dias aí sem energia? Sim, aproximadamente, contando alimentação e medicamento, aproximadamente uns R$6.000, a depender de quando eu ligar os equipamentos, se nada tiver queimado. E aí, o que ela estava me contando, Cine, é que essa não é a primeira vez que a casa vive a mesma situação. A família já está aqui há décadas morando nesse apartamento e não é a primeira vez, né, Carol? Nas outras vezes vocês já tiveram prejuízos maiores. Já sim. O ano passado, em fevereiro do ano passado, ficamos 2 dias sem energia e perdemos a geladeira e a máquina de lavar. Um prejuízo que ainda vai se calculando, porque é isso, Cine. A previsão que a Enel, que é a companhia que distribui essa energia aqui na cidade e na região metropolitana, dá para esses clientes, é de que seja retomada agora, lá no final do dia de amanhã, no final do domingo. Mas aqui, né, o que a gente vê é que a gente está sem esperança, né, Carol? Sim, até porque quando nós abrimos novo protocolo hoje, eles não deram previsão de retorno. Até quinta-feira havia previsão de retorno. A partir de hoje já não há mais. É isso, Evandro. Essa situação aqui, então, muita gente na capital paulista e ainda na região metropolitana vivendo sob um apagão. Júlia, eu achei muito interessante a maneira como você exemplificou a situação que eles vivem ao apagar a luz, né? Eu vou até pedir que você apague novamente para a gente ter uma ideia do quanto essa luz fica insuficiente para eles se manterem. Apaga a luz pra gente. Apaga a luz mais uma vez aí e é dessa maneira, né? É isso, e existe... é isso, ó. Olha o cenário. Exatamente, né?
Fora que, diante dessa situação, quando não há, por exemplo, luzes de emergência suficientes no apartamento, é preciso contar com as luzes de velas e há também o risco de acidentes que podem ser provocados, né, por conta de um possível incêndio e etc. Então, são todos os cuidados que as pessoas precisam tomar diante dessa aflição que vivem há dias sem energia elétrica. Ô, Júlia, eu peço que você diga aí a Carol, que nos recebeu com bastante gentileza na casa dela, mesmo diante de toda essa situação, que nós aqui nos solidarizamos com ela e que estamos aqui justamente para cobrar cada vez mais as autoridades para que famílias como a da Carol e de milhares de pessoas que passam por essa situação desde o dia do vendaval não tenham mais que viver esse pesadelo nos anos futuros com as mesmas promessas não cumpridas das autoridades e com o mesmo despreparo, a mesma incompetência para lidar com o serviço que é essencial de fornecimento de energia elétrica numa cidade tão importante e numa região tão importante quanto a de São Paulo e a da região metropolitana. Muito obrigado, Júlia. Um abraço para vocês e um bom trabalho e mande o nosso abraço aí a toda a família da Carol. Eu quero conversar mais uma vez aqui com a Maria também, porque o que a gente percebe, Maria, é uma apontação de dedos entre as autoridades, porque os advogados da Enel mencionaram numa entrevista que eles concederam ali à coluna, se não me engano, da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que o prefeito Ricardo Nunes estava bancando o marido traído que coloca a culpa no sofá, como se ele não soubesse da situação e como se também não fosse uma corresponsabilidade da prefeitura que seria responsável pelo serviço de poda de árvores aqui na capital. A questão é que enquanto essas autoridades continuarem apontando os dedos umas para as outras e não juntarem as mãos numa operação que possa sanar a situação, a gente vai ter cada vez mais Caróis vivendo o que a gente acabou de mostrar ao vivo. Excelente, Evandro. Você tocou num ponto específico. De fato, a questão contratual não é de responsabilidade da prefeitura, mas como você disse, a prefeitura é responsável por questões de melhorias urbanas. Então, por que de fato não faz a poda das árvores? Por que de fato não faz um projeto consistente com aterramento de fios? Volto aqui a insistir, não há, por exemplo, estudos oficiais, estudos encaminhados dos órgãos públicos municipais sobre um planejamento de aterramento de fios. Não se sabe exatamente quanto custaria para os cofres da prefeitura. Então, há estimativas. Não há, por exemplo, uma governança. Quem poderia ser o pai de um projeto urbano para a gente aterrar os fios? Então, a prefeitura precisa melhorar a questão da qualidade de vida urbana e não ficar, como você disse, bancando o marido traído. Vamos cobrar dos nossos governantes, vamos cobrar dos nossos vereadores. Eu sei que tem vereadores aqui na cidade de São Paulo que têm projetos para a criação, programas de aterramento de fio, consolidados com melhoras urbanas em grandes obras, fundo de criação para o aterramento de fios. Eu acho que aí já é o ponto de partida. A gente pode cobrar desses nossos governantes locais, por exemplo.